Os direitos fundamentais na Constituição brasileira foram muito mais expandidos em termos não só dos direitos individuais, mas também de direitos sociais, direitos políticos fundamentais. E neste caso se incluiu, é claro, que o direito da cidade, ou o direito à cidade, de forma muito clara na Constituição. Pela primeira vez se perfaz toda uma dimensão de reforma urbana. Como se pensava na reforma agrária, se pensou agora na reforma urbana. Necessariamente porque com a explosão das cidades brasileiras, especialmente com a densidade maior dessas cidades, a rede de cidades brasileiras tornou-se muito mais articulada, em função, é claro, do desenvolvimento econômico do país, obviamente. E isso então trouxe, é claro, a necessidade de uma disciplina muito mais verticalizada, com instrumentais novos, inclusive, novos instrumentais, especialmente com a edição ou com a promulgação do Estatuto da Cidade. Infelizmente, as políticas urbanas e habitacionais no Brasil, que existem já desde muito tempo, em vários níveis de governo, não partem do pressuposto do direito à moradia como um elemento estruturador da política. Historicamente, a política habitacional, especificamente, foi uma política voltada para a indústria da construção civil. Portanto, uma política voltada para a construção de casas, inclusive o próprio conceito de déficit habitacional está diretamente relacionado a esse conceito. A ideia de déficit é a ideia de qual é o número de unidades que estão faltando em termos de volume e, portanto, quantos recursos são necessários para financiar essa produção. Quando, na verdade, o direito à moradia adequada oferece uma entrada nessa questão totalmente distinta, uma entrada a partir não só da ideia de que política habitacional é produção de casas, produção do objeto, mercadoria, casas, mas sim o conceito de direito à moradia adequada, porque não é direito à moradia, é direito à moradia adequada, envolve muito mais do que quatro paredes e um teto. Uma parte da cidade é construída pelos próprios moradores, não é? E é construída pelos próprios moradores porque eles não fazem parte do mercado de consumo residencial privado. Por exemplo, eles não têm condições de comprar uma casa no mercado capitalista. Eles ocupam terra ou compram um loteamento ilegal, constituindo as favelas, os loteamentos ilegais, ou alugam uma casa em cortiço, porque o seu salário não é suficiente para a sua própria reprodução. Essa é a urbanização dos baixos salários. É essa típica, que uma parte da cidade é ilegal, uma parte da cidade vai para a área de proteção ambiental. Por que vai para a área de proteção ambiental? Porque esta área não interessa ao mercado imobiliário. Aquela marca lá foi a água. É, né? É. Certo. Aí. 3 medidas, primeira, segunda, terceira. A última embaixo foi onde ela parou.
depois de tudo aterradinho, tudo bonitinho, entra carro de prefeitura, entra carro do estado, entra carro de quem quer. Aí agora é a área de proteção ambiental. O carro que entrasse aqui, atolava. Aquele X ali é que já está em sentença de derrubarem. Aí só está aguardando o dono sair para vir e derrubar, ele tirar as telhas, o que ele vai poder aproveitar para tirar. A proposta deles é fazer o parque. 75 quilômetros de área que eles querem deixar livre. Dentro desses 75 quilômetros tem em torno de umas 15 a 20 mil famílias para ser destruídas. Essa lógica que tira a população, que não permite que ela se instale na cidade, esta cidade formal, oficial, a cidade do cartão postal, a cidade ideológica, a cidade que está no mapa, nos mapas oficiais da universidade e dos governos, não é? Essa cidade, a ela, essa população não tem acesso. Então, se eu fizer essa análise, eu começo a perceber que as favelas vão continuar crescendo a taxas mais altas do que toda a população brasileira. São Paulo é uma cidade que cresceu de acordo com um processo histórico e dinâmico e ao mesmo tempo predatório porque guiado por forças econômicas ligadas à especulação imobiliária. Então, São Paulo passou de um modo muito rápido por um processo que algumas das cidades europeias passam muito lentamente e as cidades norte-americanas passam de modo mais rápido também, que é a criação de centralidades que se deterioram e se deslocam. Então, com o abandono do centro pelas elites e pelas forças econômicas, você gera uma situação paradoxal que é um lugar muito bem servido de infraestrutura e que, no entanto, se torna vazio. É isso que faz com que os movimentos de sem-teto, os movimentos por moradia, ocupem esses lugares, esses imóveis, esse grande estoque de imóveis vazios da cidade, de modo muito justificado. Afinal, eles estão ali sem uso, né? Sem fazer valer a sua função social enquanto imóvel. Esse imóvel estava há 10 anos abandonado, há 10 anos aí, sem cumprir a função social, sem cumprir o uso da propriedade, não tinha ninguém usando. Olha, a ideologia do movimento é que a moradia no centro da cidade, ela facilita a vida do cidadão. Nada do povo está morando na periferia, lá para dentro da periferia, onde ele gasta 2 horas, 3 horas para chegar em casa, né? Um caos que é o São Paulo hoje. E a urbanização da cidade, ela se dá com o povo morando na cidade, né? Ela não se dá com a cidade vazia sem o povo. O que quer? Comer. Então por isso nós preferimos e aderimos estar morando no centro da cidade, para que facilite a vida do companheiro e da companheira, porque aqui ele consegue escola mais fácil, aqui ele se consegue um serviço mais fácil.
Brasília é uma cidade que representou uma situação histórica única no Brasil e quase que no mundo, né? O poder público, o Estado, desapropria uma vasta área, se torna proprietário daquilo tudo e assume o papel de construir uma cidade inteira como capital. Portanto, tem na mão a chance histórica de passar ao largo das forças econômicas da especulação imobiliária e construir uma cidade igualitária, porque afinal o Estado é o instrumento, né? É a instância que poderia fazê-lo. Então Brasília se coloca como essa chance única no Brasil e quase que no mundo. Só que Brasília virou um empreendimento privado já a partir do golpe militar. Apesar de aí haver uma grande ocupação pelo Estado, né, eu acho que aí a gente pode pensar no público, né, voltando à ideia do público, quer dizer, tem o público, o espaço público, daquilo que é compartilhado na sociedade civil, e tem o público Estado, poder público. Né? Então eu acho que em Brasília essas duas coisas às vezes se confundem, às vezes estão competindo uma com a outra, então a gente tem uma enorme presença do poder público e nem sempre um espaço público no sentido do compartilhado. Brasília é uma cidade profundamente segmentada socialmente. O plano piloto é um lugar para a elite e as classes baixas vivem longe, afastadas e absolutamente cortadas daquilo. Elas trabalham em Brasília, elas se deslocam para o plano piloto durante a jornada de trabalho e voltam para muito longe, para cidades satélites, onde elas têm que morar, portanto, onde essa separação é muito evidente. Brasília, que nasceu como o oposto do Brasil, no sentido de que o Brasil é um lugar caótico, desorganizado, irracional, patrimonialista, etc. Brasília devia ser o avesso disso tudo, como um lugar planejado, racional, para todos, e etc. E, no entanto, ela é, cada vez mais, a gente vê o Brasil na sua essência, a desigualdade cristalizada na sua forma urbana. Tem escolas públicas que eram escolas para atender os moradores das quadras em volta. Eu não vou arriscar números, mas a grande maioria dos alunos dessas escolas não moram no plano piloto. Moram no cidades satélites, em torno, que é outro termo, que são os municípios de Goiás. E os moradores, os filhos, né, as crianças, os adolescentes que moram nas quadras, eles praticamente não utilizam nem as escolas, nem os parquinhos, nem as quadras de esporte. Já que a cidade satélite não dispõe de atividades compatíveis com o volume de cada... Por exemplo, Ceilândia tem 420 mil habitantes, mas eles têm que vir para o plano piloto para trabalhar, para a escola, para médico e tal, né? Resulta que lá existe uma gama muito pesada de desemprego. E aqui no plano piloto você tem uma coisa que até vai lá, fere os direitos humanos, porque estão os melhores salários, os melhores empregos, enfim, as melhores condições de habitação e tal. A Ceilândia hoje, vamos dizer assim, é uma cidade que tem 600 mil pessoas, né? Oficialmente tem 480 mil pessoas, mas existem os novos condomínios, os novos espaços que são espaços de habitação, que tem 100 mil pessoas. Nessa cidade tem 100 mil pessoas que não estão no IBGE. 100 mil pessoas. Que não chega IPTU, que você não paga água, enfim, essas coisas todas. Você é invisível com relação à carga tributária do Estado, mas também é totalmente invisível com relação às benesses disso, né? A questão dos direitos humanos, ela se espacializa, se materializa na cidade. A cidade é o locus, né, dessas relações de um modo objetivo, onde elas se tornam físicas e mensuráveis. Então, discutir hoje o problema dos direitos humanos em abstrato é quase que um idealismo em relação ao que significa pensar o direito à cidade, né, e uma reforma urbana, e como é que as cidades vão prover no futuro relações mais igualitárias
entre as pessoas. A ideia do direito à cidade, ela termina às vezes sendo focalizada num dos aspectos fundamentais que a cidade historicamente tem, que é o lugar da moradia. Mas na verdade a gente pode pensar que a cidade oferece uma gama muito maior de utilizações e portanto dá para pensar nesse direito à cidade de uma forma mais ampla, na verdade. Por exemplo, o direito ao transporte. Eu acho o direito ao transporte público fundamental porque é ele que aciona aquilo que eu acho que é a coisa mais interessante da cidade, que é a troca. A cidade é o lugar onde os diferentes se encontram, onde é possível fazer trocas simbólicas, econômicas, enfim, a possibilidade de se encontrar e de fazer trocas entre os atores sociais, ela só é possível na medida em que eles podem percorrer a cidade. Na medida em que o transporte público não é assegurado ao cidadão, essa possibilidade de circular pela cidade e não torná-la, digamos, espaço segregado de alguns atores, se torna mais difícil. Então eu acho que dentre esses direitos, além da moradia, o direito ao transporte é fundamental porque ele permite que a cidade realize, digamos, a sua vocação, que é de servir de espaço de encontro e de permitir que os seus equipamentos sejam usufruídos pelo maior número de pessoas possível. Quando a cidade começa a crescer com prédio, com metrô passando, com isso e com aquilo, as pessoas, eu acho que elas perdem o poder de circulação pela cidade. Ou elas diminuem o poder de circulação pela cidade. Então, como exemplo, a gente conseguia atravessar de um ponto ao outro da cidade a pé em 2 minutos. Quando o metrô passa pela cidade, a gente tem que ter um carro para atravessar ela, 15 minutos de carro para ir do outro lado. Que é uma tremenda falta de respeito, né? Porque você vê que em Brasília, quando o metrô chega em Brasília, ele é todo, na verdade, planejado como é a cidade. Ele é subterrâneo, tem todo um respeito com o cidadão que circula pela cidade. Quando ele chega na periferia, a primeira coisa que ele faz, ele rasga a cidade no meio, né? Ele faz sem respeito a ninguém. Então ele passa por cima de história, de relações, de pessoas e sem questionamento nenhum. Acesso, Vera Serigrafia e Neto Sampaio, o amigo do